Certo. Ô Amado Irmão Rubens, é o Oi? seguinte, inclusive, a gente já conversou por e-mail, né? É, Há uns tempos atrás, batemos um papo, né? E aí é. houve no começo do meu trabalho, quando eu criei o Verdade Oculta 30, né? Para Aham. ajudar o Amado, porque inclusive na época você ainda estava com aqueles DVDs, com aqueles assuntos lá, no sistema religioso, você ainda estava preso também, né? E aí Uhum. você passou para o segundo, e aí foi se libertando, eu percebi. Aí o que acontece? Como eu ainda estava preso, eu comecei a descer o pau, não sei, cara. Eu tava com vontade de arrebentar, bicho. Eu te falar a verdade, cara. Você tá entendendo? Eu falei, esse cara é o próprio capeta, rapaz. Não é possível um negócio desse. Aí, meu Ô, irmão, Ivanildo, não, não peraí, deixa eu fica, só não fica concluir. preocupado não, porque tu não foi o único, não. Eu falei, vamos lá. Muitas pessoas, quando me viram a primeira vez falando, É, viram em mim a figura de um cara contra o Criador, entende? não, E isso é foi muito, isso que eu vi. isso é compreensível. Não é nada Entendi. de se achar que, Não, poxa, é, ofendeu. Você não viu nem um dia eu ir contra você, nesse não, período foi todo. verdade, foi verdade. Aí o que Né? Eu começou, sempre fiquei Rubão? na minha. Mas eu não levo, eu não sinto isso como algo terrível, ruim, não. Não se preocupa, não. Isso é algo assim que é normal acontecer, porque as pessoas que defendem as coisas do Criador, as pessoas ficam preocupadas de ter alguém para poder desvirtuar tudo. Isso é normal. É E verdade. também, Rivanildo, eu digo para Ah, você o que eu digo para todo mundo. Eu não sou dono da verdade, eu estou errado em algumas coisas. Eu vou me consertando no que eu estou errado. Mas é, eu não ver- sei ainda em tudo que eu estou errado, entende? Então é é, bom até para que a gente observe. A sua colocação que você fez quanto à ceia, a minha amadinha assistiu o teu vídeo. Eu mesmo não assisti, que eu não assisto de ninguém. Quando tem algo contra mim, eu não assisto. tá certo. Mas ela assistiu. E ela falou para mim sobre a ceia, que você fez um vídeo. Foi. E, né, e eu achei interessantíssimo, porque me despertou. Eu fui colocando, viu, Tem Rubão? aspecto ali que é muito interessante, mas É, interessantíssimo mesmo. eu fui colocando aí o ponto de vista, né? Realmente, quando eu comecei a analisar, aí eu falei assim, poxa vida, eu não tenho que ficar contra esse cara, porque é o seguinte, se ele está a favor do Criador, quem sou eu de ficar contra o Criador e aqueles que estão servindo o Criador, né? Então comecei a analisar, comecei a pensar, falei, rapaz, eu acho que é melhor a gente ser humilde, abaixar a cabeça e reconhecer os nossos erros. E eu quero aproveitar que o pessoal está assistindo a gente, desejar para você meus parabéns, né? Você realmente está de parabéns. Você é um cara, Rubens, sem puxar a sardinha para lá de ninguém, que o Criador tem levantado. E ele tem levantado muitas pessoas também. E eu tenho aprendido muito com o irmão. Hoje eu estava vendo um comentário no meu canal. Um cara chegou e falou assim: rapaz, você é uma cópia imunda do Rubens. É Aí isso. eu, não, desse jeito. Você é uma cópia imunda do Rubens, você não vale nada. Aí eu falei, aí eu respondi. Falou que eu estou imitando o Rubens. Aí eu falei o seguinte, Amado, veja bem. Se o irmão Rubens diz que imita o Criador, e se as escrituras diz que Paulo diz assim, sei de meus imitadores como eu sou do Messias, qual o problema eu imitar alguém que está imitando o Criador? Então foi essa a minha resposta, entendeu, irmão? Porque o pessoal pensa, Rubens, que a gente é inimigo. Entendeu? Nós Uhum. não somos inimigos, de forma nenhuma, nós estamos no mesmo barco. A gente não vai debater uma coisa que as nossas ideias, tá me entendendo? São quase iguais. O único problema é a questão do nome do Salvador, que até hoje, pelas pesquisas que eu fiz, até hoje eu não achei alguma coisa assim de anormal no nome de Jesus. Mas até aí eu ainda estou pesquisando, ainda estou. Mas o restante, Rubão, com toda certeza eu me libertei, tá certo? Libertei, eu meto o pau realmente no sistema religioso. Se eu puder fazer desmoronar esse sistema, eu vou fazer. Se eu puder destruir esse sistema, eu vou destruir. Você pode ter certeza disso, entendeu? Aí o pessoal não aceita, né? Acha que a gente está passando para o outro lado. Ah, você está do outro lado agora. Eu falei, eu não estou do lado de ninguém, nem de Rubens, nem de Isso ninguém. Estou aí. do lado do É lá de Salvador. ninguém. Não do lado Não de tem ninguém, lado. cara. É. Então É. o pessoal quer, Rubens, quer que o pessoal nosso se quebre o pau, que brigue, que xingue. Rapaz, quanto mais pessoas falarem, fizer vídeos contra o sistema religioso, mais nós vamos conseguir pessoas para o Salvador. Não é É verdade? verdade. Então tem que se unir, Rubão. É isso aí, cara. Entendeu? Mas você tá de parabéns, rapaz. Você é meu amigo, cara. Obrigado pelo carinho, Ivanildo. Valeu, Ô, rapaz. Eu Ivanildo, admiro muito você. eu também, eu tenho um amigo que eu amo demais e confio demais nele, é uma pessoa que não tem dolo, é uma pessoa que é tipo assim, um cara de coração que eu assino embaixo por ele, pela lealdade dele, que é o Fernando. Sabe? Ele é irmãozão meu, Fernando. Então, o Fernando tem as explicações sobre o nome Yahushua que eu vejo como plausível.
E eu me convenci de que não é Jesus por vários motivos. E eu creio que o principal deles é que o nosso Criador se revelou ao povo que nós conhecemos hoje como povo de Israel, né? E que a figura de Grécia era a figura do inimigo. Quando nós vemos o povo que o Criador escolheu para ele, a família do Criador, vamos dizer Israel, e vemos que tinham inimigos de Israel, nós lemos no Velho Testamento sempre que eram pessoas que o Criador não tinha um pouco de pavio curto com eles, né? Vamos dizer assim. E o que ocorre? Esse Alexandre o Grande, ele faz parte exatamente desse grupo de inimigos. Depois dele, Roma faz parte de outro grupo, também inimigo. Esses entraram em Jerusalém, saquearam, mataram, fizeram atrocidades, tanto Grécia como Roma. E esse nome que chegou até nós não chegou direto dos hebreus para nós. Chegou passando por Grécia para ficar Jesus e passando por Roma para ficar Jesus. Então, Rivanildo, não você, mas esses caras que explicam e defendem Jesus com base na história, eu os respeito, porque estudaram a história e estão falando a verdade. Eles não estão mentindo. Agora, então, historicamente, eles estão corretos e a explicação deles é muito boa. Para mim, explica, mas não justifica. Por que eu digo isso? Porque eu penso, se o Criador quisesse nortear as coisas dele por Grécia e Roma, ele teria escolhido gregos e romanos para ser os do lado A e não do lado B. Porque esses se colocaram do lado B. Então, só Rubens, finalizando, sim. Eu sei que não é Jesus, porque na Bíblia, que você hoje vai no site da Biblioteca Nacional, tu pega a primeira versão e lá está Yesu. Jesu ou Yesu, não está Jesus. Então não é, porque não era esse nome antes, né? Então não é esse. Agora, eu hoje ainda fico com Yahushua, porque eu sei que o Fernando jamais falaria alguma coisa que ele não tivesse certeza, para ele. Eu fico com a convicção dele ainda hoje, como Yahushua. Mas se você perguntar assim, você defende que é Yahushua? Eu não defendo. Eu só defendo que não é Jesus, porque... com certeza Jesus não é o nome do Salvador, isso é verdade. Isso é verdade. O nome do Salvador realmente não é Jesus, isso aí é verdade mesmo. O problema... Eu quero fazer uma pergunta em cima da colocação de vocês de 5 segundos. Sim. Alguém odeia você, Rivanildo, por conta do nome Jesus? Por você falar em Jesus? Não. Mas quando esses dias comentaram, esses dias entrou no site e perguntou, por que agora você está chamando o Jesus de Salvador? Aí eu falei, mas ele não é o Salvador? Mas não, Jesus, por que você está falando Yeshua? Por quê, ué? Eu respondi, porque o nome dele é esse. E sabe quando é que eu percebi que a Bíblia foi adulterada, Rubens? Eu vou confessar para você. Você sabe aquele vídeo do Abimael? O Abimael, o ex-maçom, ele foi maçom grau 33 da maçonaria. Eu tenho os vídeos dele postados. Eu tenho os vídeos dele postados no meu site, no meu canal. Aí o que acontece? Eu comecei a observar, e foi uma coisa simples que eu peguei, cara. Ele falou o seguinte, que na nossa Bíblia, a palavra está arco-íris. 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 Só que no original, não é arco-íris, é arco do Criador. Aí eu percebi, velho, se o nome arco-íris é uma deusa pagã da Grécia, e se eles colocaram esse nome nesse arco aí de íris, porque eles acreditam que íris tem relação sexual com o deus Horus, é a crença deles, e aí ele deu para ela esse presente que é o arco. E eu comecei a fazer essa análise, tá me entendendo? E descobri, falei, realmente os caras mexeram aqui, porque tem Bíblia que fala arco-íris e tem Bíblia que fala arco do Criador. Tá me entendendo? Então é através disso aí que eu comecei a dessa, Pois é, ué. É uma coisa que eu achei estranha também. Outra coisa foi a questão do livro de Judas, né? Judas menciona o livro de Enoque e não tá o Enoque na Bíblia. Cadê o Enoque? Cadê o livro de Enoque? Mas é isso aí, Rubens. Eu vou procurar entrar em contato com o Fernando, eu vou procurar me esclarecer mais sobre isso, porque realmente nós não podemos maltratar o nosso Criador, sofreu tanto por nós, né, amados? Pagou um preço tão caro, para agora a gente estar chamando ele de outro nome. E nome não se traduz, né? Isso é verdade, isso é verdade. Ô, Rivanildo, eu tenho dito muito Salvador e Criador, porque eu penso que assim eu não erro. Se eu falar Criador, o Criador é o que criou o céu, a terra e tudo. E se falar Salvador, é o que ele enviou para salvar a humanidade. Então, eu creio que fica mais fácil a gente não errar.
falando Salvador. Mas de vez em quando eu falo a Rússula também. A gente só fica preocupado com esse pessoal, Rubens, pessoal que morreram, que partiram para a eternidade agora, que estão aguardando a ressurreição, esse pessoal que não souberam sobre isso, né? E não tiveram essa informação. Como é que o Criador